Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de psicologia e educação. Nossa convidada de hoje é a doutora Lívia Josimara Martins. Doutora, prazer tê-la aqui conosco. Igualmente, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar então, você vai falar conosco a respeito de psicologia e educação. Então, o que vem a ser a psicologia educacional? A psicologia educacional é uma área de estudos e também de atuação da psicologia que se preocupa especificamente com o contexto educacional. E aí é importante lembrar que a educação é um processo social a partir do qual a sociedade adulta vai passar para as crianças e para os jovens os conhecimentos, as normas, valores, modelos de conduta que elas possuem. Olivia, deixa eu te perguntar. Atualmente, a psicologia e educação, ela difere da psicologia anterior, da psicologia tradicional? Sim. Principalmente a partir da década de 90, a psicologia escolar brasileira começou a ter condições de pensar nessa atuação tradicional que nós acabamos de conversar. E aí foi possível perceber os limites que essa atuação apresentava e notar estratégias e novas formas de atuação dentro do contexto educacional. Isso você está falando, você falou escolar, mas é na escola. Isso, aí voltado para a escola especificamente. Quais as tendências atuais da psicologia e educação? Hoje a psicologia procura ir para o contexto escolar realizando intervenções contextualizadas. Então ela precisa considerar esse contexto social em que o desenvolvimento psicológico acontece. E aí, na maioria dos casos, as intervenções são também interdisciplinares. Então o psicólogo não busca só resolver problemas escolares, mas também se preocupa com a criação de condições de um ambiente que seja promotor do bem-estar, da satisfação pessoal dentro da escola. Por exemplo, você faz reuniões com os pais de alunos, acontece isso? Sim. Dando uma orientação do que deve ser feito, né? Sim. Pelo menos na cidade escolar. Isso, acontece sim. E essa área de atuação sua, vai até que idade mais ou menos? A psicologia pode atuar durante toda a vida escolar. No meu caso, eu atuo especificamente no ensino fundamental, do 1º ano até o 5º ano, e aí também a educação infantil, que vai dos 4 até os 11 anos. Qual é o principal objetivo do psicólogo nessa área educacional? A ideia do psicólogo é promover reflexões sobre o que acontece no contexto da escola, ajudando a comunidade escolar a pensar nas interações que são estabelecidas na escola e como é que essas interações podem ser mais satisfatórias. Então nós pensamos nas interações entre as pessoas, nas interações das pessoas com o processo de ensino-aprendizagem e até mesmo na interação das pessoas com elas mesmas. Então eu acredito que até facilita o aprendizado dos alunos, você tendo essas reuniões com os pais, com os professores, eu acredito que até facilita mesmo o aprendizado dos alunos. Com certeza. Acontecem grupos voltados para os pais, para os professores, que se baseiam em reflexões sobre a escola. E o que isso significa na prática profissional? Significa que o psicólogo precisa atuar de uma maneira interdisciplinar, contextualizada, como já falei, e não se preocupando só com problemas escolares, mas também ajudando essa comunidade escolar a compreender melhor o contexto educacional e a lidar melhor com ele. Ou seja, a parte da psicologia é importantíssima, atuando nessa área escolar, educacional. E quem que solicita o serviço do psicólogo nessa área? A comunidade escolar, então pais, professores, diretores e também outros setores do município, conselho tutelar, assistência social, saúde. E é interessante ressaltar que quando nós falamos da comunidade escolar, até mesmo os alunos solicitam atendimento. Eles perguntam o que é psicologia, o que o psicólogo faz, e eles pedem para ser atendidos. Esse é um dado que eu considero muito relevante. Então isso é muito importante, né? Com certeza. É um dado bastante relevante, porque quando nós atendemos a solicitação deles, eles podem se sentir reconhecidos pela própria escola. E os pais procuram você fora da escola, tipo na sua clínica, no seu consultório? Procuram também. E quando nós nos colocamos à disposição desses pais, eles vão buscar sim o atendimento. Eu acho que isso é importante, porque às vezes na escola, nas reuniões, não dá para a pessoa, para os pais, por exemplo, falarem o que eles gostariam ou comentar sobre o problema de cada filho, não é? Isso. Existe um espaço do próprio atendimento psicológico que é dedicado aos pais. Então o serviço de psicologia fica à disposição deles, para que eles busquem o atendimento. E isso acontece, eles procuram realmente. Isso é ótimo, Isso é muito bom. Especialmente na orientação aos pais. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da psicóloga Lívia Josimara. Lívia, quais os principais problemas que a psicóloga educacional se depara? Isso vai depender da realidade em que ela atua, do contexto onde fica essa escola em que ela trabalha. Mas de uma maneira geral, o psicólogo trabalha com questões de aprendizagem relacionadas à relação do indivíduo com o processo de ensino-aprendizagem e com questões de comportamento, que geralmente se relacionam à convivência humana ou à relação do indivíduo consigo próprio. Olívia, quando tem queixa escolar, acontece mais com quem? Com os meninos, com as meninas, né? Homem, sexo masculino ou feminino? Geralmente os meninos são mais encaminhados para atendimento psicológico. E aí, nesse caso, é importante considerar fatores culturais. Geralmente eles vão para o atendimento com queixas de agitação, nervosismo. E quando nós paramos para pensar sobre essas queixas, nós percebemos que são mais características daquilo que nós consideramos que é típico da identidade masculina do que, de fato, um problema psicológico. Então é interessante pensar nesse aspecto cultural que também interfere na queixa escolar. E tem alguma faixa etária assim, mais comum? Eu perguntei agora há pouco de faixa etária, mas tem alguma faixa etária para que tenha essa mais solicitada para você? Como eu disse anteriormente, nós trabalhamos durante toda a vida escolar, mas geralmente nas fases de transição o atendimento psicológico é mais solicitado. Então, por exemplo, no meu caso, que estou no ensino fundamental, os primeiros anos, que é quando a escola deixa um pouquinho de ser tão lúdica e começa a puxar mais no conteúdo curricular, por exemplo, na fase da alfabetização, os atendimentos começam a ser mais frequentes. E deixa eu perguntar, falar em atendimento, o psicólogo educacional, ele atende mais em grupo, mais isolado, sozinho? Como que é a atuação? Acontece atendimento individual e também o atendimento em grupo. O que é muito frequente é que geralmente o atendimento individual não é esse típico que nós costumamos pensar sobre a atuação do psicólogo, que é o psicólogo no seu consultório, o cliente vai até lá, acontece um número delimitado de sessões. Geralmente nós vamos até a escola, às vezes acontecem intervenções pontuais, uma sessão. Então é um atendimento diferente do atendimento da psicologia clínica, mas também acontece o atendimento individual. Então, por exemplo, você tem uma sala na escola que atende os alunos. Isso. E esse atendimento é restrito só aos alunos ou você atende também professores ou pais dentro da escola? Ele é voltado para a comunidade escolar. Então, nós atendemos a solicitação dessa comunidade. Atendemos pais, professores, alunos. Que tipo de intervenção você realiza com os alunos? Os alunos podem participar de grupos. Geralmente, esses grupos partem de um determinado tema. Então, por exemplo, aprendizagem, como eu tive a oportunidade de fazer esse ano lá em Bandeira do Sul. Então, nós discutimos aprendizagem, grupos de crianças. Existem grupos também sobre sentimentos, emoções, questões ligadas ao autoconhecimento, enfim, uma série de temas. E, além disso, existem os atendimentos individuais, que também vão se basear em alguma questão específica. E essas questões vão ser trabalhadas, geralmente, a partir do aconselhamento psicológico. Lembrando que o aconselhamento psicológico não é dar conselhos, é ajudar essa pessoa a se situar na situação em que ela está vivendo e pensar orientar em alternativas para lidar com elas, isso mesmo. E como é esse atendimento com os pais? Os pais podem participar de grupos de reflexão sobre a escola, sobre a educação, sobre as angústias deles enquanto pais. Podem também participar de ações de conscientização, palestras, cartazes, informativos, panfletos, e essas palestras podem partir tanto da iniciativa deles, então temas que eles sugerem, ou temas que a própria escola sugere, e além disso, eles podem participar daquela modalidade de atendimento que eu falei anteriormente. O serviço se coloca à disposição e eles procuram. E o interessante é que eles realmente procuram. Eu acho que isso é importante. E se eles sugerem, né, o assunto, eu acho que fica muito mais interessante, que eles ficam muito mais ligados, né, no que você está colocando para eles. Então nós falamos a respeito, né, você comentou a respeito do psicólogo e o aluno, do psicólogo e os pais, e a interação do psicólogo educacional com os professores. Com os professores, o psicólogo precisa ter claro que eles são os principais responsáveis pela educação, os professores. E da mesma maneira são os principais personagens desse processo de ensino-aprendizagem. Então o psicólogo se coloca como parceiro do professor. Quando essa interação é baseada no diálogo, acontece uma colaboração que pode ser muito proveitosa. E há intervenções, né, casos que você tem que voltada para o professor só? Sim. Explica isso para a gente. Existem intervenções mais direcionadas aos alunos,
que nós trabalhamos com os professores. Então, por exemplo, nós pensamos em estratégias e condições que podem facilitar essa relação de aprendizagem, essa interação com o aluno. Existem as intervenções que são feitas em grupo, grupos de reflexões com os professores, que inclusive eu tive a oportunidade de fazer durante a graduação, que é uma experiência muito proveitosa, tanto para eles quanto para nós, quanto psicólogos. Existem também aquelas intervenções que têm o foco de cuidar do professor. Então, nós abordamos temas como estresse profissional, motivação do trabalho, a história de vida, a história do professor, e isso pode ter resultados muito amplos na educação. Como eu falei antes, os professores são os construtores da educação de qualidade. Exatamente, né? A base de tudo ali. Isso, se nós cuidamos dele, nós estamos cuidando da educação. Me fala uma coisa, a psicologia educacional se restringe só ao rendimento do aluno ou não, Olívia? Não, nós abordamos questões mais amplas. Como nós comentamos inicialmente, o trabalho é voltado para a educação. A educação não se restringe aos conteúdos curriculares. Então, a psicologia também acompanha esse processo e não fica restrita aos conteúdos curriculares de aprendizagem. Nós vamos além. Então, pode estar também ligada às ações da comunidade? Com certeza. Como que você atua, digamos assim, resumidamente, na comunidade? Nós falamos que sempre as ações são contextualizadas. Então, essa comunidade é muito importante. Existem muitos casos que as questões que aparecem na escola dizem respeito à realidade daquela comunidade. Então, nós fazemos propostas para mobilizar, para conscientizar a comunidade a respeito dessas questões que estão aparecendo ali no contexto da escola. Fazer um trabalho conjunto, né? Um trabalho de todos, né? Aluno, professor, pais, comunidade. Isso, que busca resultados mais amplos. Lívia, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da psicóloga Lívia Josimara Martins. Lívia, há possibilidade da psicologia educacional realizar ações de prevenção e promoção da saúde? Com certeza. Explica isso pra gente. Um dos nossos principais objetivos é justamente esse. Quando nós pensamos na escola, na realidade em que ela está, na comunidade, o objetivo é promover saúde. Lembrando que a saúde hoje não é mais a ausência de doenças, né? Estado de bem-estar físico, psicológico, social. Então, a ideia da psicologia, quando ela entra na escola, é ajudar esses sujeitos a pensarem como eles próprios podem promover a sua saúde. O psicólogo educacional, ele trabalha em outras áreas além da educacional? Ele trabalha com outros setores. Então, por exemplo, conselho tutelar, assistência social, setor de saúde, eles solicitam as nossas ações e nós também solicitamos ações deles. Olívia, quando você se depara com ações de bullying, como que é feito? O bullying acontece muito na prática profissional. E quando acontece esse tipo de situação, geralmente o psicólogo ajuda a pensar no contexto em que essa situação aconteceu. Posso cortar você um minutinho? Explica então para os nossos telespectadores, antes de você continuar, o que vem a ser o bullying, né? Para todo mundo entender direitinho. O bullying é uma violência, um tipo de violência que acontece no contexto da escola. Então pode acontecer a partir de agressões físicas, existe um tipo que nós chamamos de mais velado, que é mais sutil, então intimidação. Mais verbal. E verbal. Né? Isso acontece em todas as escolas, né, Lívia? Acontece. É um fenômeno frequente. Desculpa, e aí como que é a ação do psicólogo, então? Como que o psicólogo atua nisso? O psicólogo ajuda a equipe da escola a entender essa situação e pensar em estratégias para lidar com isso. Lembrando que quando nós falamos, por exemplo, de crianças, a maneira como nós lidamos com o bullying, além de estar lidando com o bullying, nós também estamos ensinando para elas como resolver situações. Nós estamos dando modelos, né? Então, o psicólogo ajuda a pensar nessa situação e também interfere diretamente com as crianças, sejam elas praticantes ou vítimas do bullying. Eu acho que quem está a vítima, né? Eu acho que é terrível isso, né? Acho que a criança, o aluno ali, é muito difícil para ele, e principalmente para os pais também, isso, né? Porque está sofrendo um tipo de agressão que às vezes não vê saída, quer dizer, a saída aí, no caso, o psicólogo vai ajudar e muito. Isso. O psicólogo na escola, você também aplica testes, Olívia, ou não? Os testes podem ser utilizados. Os testes são instrumentos de avaliação de uso exclusivo do psicólogo, então eles podem ser utilizados também no contexto educacional. O que nós precisamos ter cuidado é de olhar para o resultado do teste pensando em alternativas. Eles precisam abrir possibilidades e jamais dar um resultado fechado, imutável, que não mostre nenhuma alternativa de ação, inclusive para a comunidade escolar. Olívia, na escola a gente sabe, você falou agora há pouco do bullying, né? E quando há, por exemplo, agressão física, abuso sexual, como que o psicólogo atua nessa parte? O
psicólogo precisa estar bastante atento a essas questões para perceber se elas acontecem no contexto em que ele está. E aí o primeiro passo é promover uma reflexão, uma discussão com a equipe da escola sobre esse fato. Resolver essa situação junto com a equipe, ajudar a equipe a dar conta disso. E me fala uma coisa, a atuação do psicólogo, quais os benefícios, né, do psicólogo educacional nessa área escolar? Então, assim, de uma maneira geral, o que você fala pra gente? Eu acredito que quando nós temos um psicólogo na escola, o primeiro benefício é facilitar o acesso da população ao serviço de psicologia. Se existe um psicólogo voltado especificamente para eles, as chances deles serem mais atendidos e melhor atendidos é maior, né? E além disso, nós pensamos na história da psicologia, isso pode mostrar a democratização de um serviço que até então foi bastante elitizado. A psicologia geralmente se voltava mais para a elite e esquecia da maior parte da população. Exatamente. Né? Que acredito talvez seja para a pessoa mais carente, né? Os mais carentes, os mais necessitados desse atendimento na área da psicologia. Isso. Então, quando a psicologia se insere no ensino regular, especialmente no ensino público, ela pode representar um grande avanço para ela própria, enquanto ciência, enquanto profissão, que consegue democratizar os seus serviços, firmar o seu compromisso social, né, do qual nós comentamos tanto hoje na área da psicologia, e além disso pode trazer um avanço também para a comunidade escolar, que pode contar com esse olhar diferenciado, com essa atuação desse profissional, que pode trazer contribuições para as questões que aparecem no contexto da escola. Ou seja, o psicólogo educacional não é um luxo, é uma necessidade. Né? Acho que toda escola deveria ter e tem que ter, né, Lívia? Lívia, uma curiosidade, quando você se depara, por exemplo, com agressões, abuso sexual, você trabalha com aluno, aluno, professor e pais, como que é feito esse trabalho? Geralmente eu trabalho em equipe, então nós convocamos os professores, os pais, parte muito de quem solicitou, de quem percebeu essa demanda. O aluno que está sofrendo esse tipo de agressão, ele procura você? Ele procura o psicólogo? Em alguns casos, ou sim. Você fica sabendo por outros? Em alguns casos, sim. E às vezes até o serviço de psicologia pode representar esse lugar para onde ele vai. Quando eles perguntam para a gente o que é a psicologia, o que o psicólogo faz, e eles conseguem entender o que é isso, muitas vezes eles buscam o serviço quando estão passando por alguma dificuldade. Lívia, tem algumas perguntas, né, de nossos telespectadores, você pode responder para a gente? Sim. Vamos lá? Chamar a nossa repórter Érica Azevedo. Primeira pergunta, Jean. Eu gostaria de saber como que é feito o tratamento para as crianças que são hiperativas. Ana Lúcia, em relação às crianças hiperativas, o psicólogo ajuda tanto a família quanto a equipe da escola e a própria criança a lidar com essa situação do transtorno, a conviver com o transtorno. Então, não utilizar esse transtorno para justificar suas práticas, não se desmerecer por conta do transtorno, mas pensar em como conviver com ele, inclusive notando aspectos positivos dessa hiperatividade. Próxima pergunta. Gostaria de saber se a dislexia é um problema psicológico. Paulo Henrique, no caso da dislexia, o psicólogo pode auxiliar no tratamento, mas o principal profissional que atua é o fonoaudiólogo. Então, as intervenções do fonoaudiólogo são mais destaque no caso da dislexia. E pode ter haver também um encaminhamento, né, da psicologia para o fono. Isso. Próxima pergunta. Que tipos de problemas a psicologia pode diagnosticar na educação? Natália, existe o caso da hiperatividade, como nós falamos na pergunta anterior. Existe o caso que nós comentamos agora há pouco, do aluno perceber dificuldades e procurar o serviço de psicologia. Então, existem não só as dificuldades que o psicólogo nota, como também as dificuldades que o próprio sujeito percebe e vai buscar o serviço de psicologia. Próxima pergunta. Além dos psicólogos, quais outros profissionais podem atuar na área pedagógica? Luciano, lá onde nós trabalhamos, em Madeira do Sul, existe uma equipe composta por psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionista. Então, esses são alguns profissionais que podem atuar também na educação. E o que nós notamos é que esse colocar mais profissionais na área pedagógica demonstra uma visão mais ampla sobre o processo de ensino-aprendizagem. É uma consideração de diversas condições que podem interferir na aprendizagem e nessa relação que é estabelecida na escola. Próxima pergunta. O que os psicólogos podem estar ajudando as crianças que sofrem bullying escolar?
Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica. Essa pergunta agora há pouco, né, você acabou respondendo, mas eu acho que tem mais alguma coisa que você poderia, né, comentar com o telespectador aí que fez a pergunta. Isso mesmo. Hugo, isso é algo que acontece muito na prática do psicólogo e o que nós fazemos geralmente é oferecer a escuta psicológica, tanto para a vítima quanto para o praticante de bullying. E ajudar essa pessoa a pensar em novas maneiras de viver no ambiente escolar, que não seja como praticante ou como vítima de bullying. Olívia, você comentou agora há pouco, né, conosco, que você falou durante o programa que você trabalha numa escola, não é isso? Em Bandeira do Sul. Isso. E você também é da querida cidade campestre, né? Você tem clínica lá, tem consultório lá também. Isso. Então você atua nas duas cidades. Atuo nas duas cidades. Lívia, deixa alguma mensagem para os nossos telespectadores, para os alunos, para os pais de alunos, professores, né, que estão nos assistindo. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é para eles acreditarem na educação. Eu gosto muito dessa área em que eu atuo, doutor Luciano, que é a área da psicologia e da educação, porque eu acho que se existe uma alternativa para nós transformarmos, para nós construirmos um mundo diferente, é a partir da educação. Exatamente, é a base de tudo, né, Exato. Lívia? Lívia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.